Vamos lá, Miguel, agora é a tua vez. Tá. Miguel é antropólogo e doutor em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação da Unicinos. E está aqui para falar sobre o livro Na Roça, na Mesa e na Vida. O que foi que serviu de elemento base para você desenvolver esse livro, Miguel? Na verdade, boa tarde a todos, boa tarde, Vanessa. A gente sempre esteve aí trilhando o caminho da antropologia e a gente sempre percebeu a mandioca como sendo um desses elementos que ocupava uma certa centralidade na vida do paraense. Sim. Então, na verdade, essa percepção foi o que me leva, então, a elaborar um projeto para o doutorado e colocar a mandioca como meu objeto de pesquisa. Então, na verdade, a gente tem se empenhado nesse tempo em estudar as experiências de sociabilidade Sim. e comensalidade que são vivificadas pelos caboclos paraenses, né, que moram no meio rural do nordeste do estado, mas também que migraram já desse meio rural, especialmente a região Bragantina e Salgado paraense, e que hoje estão habitando os centros urbanos do estado e, em particular, da capital Belém. Sim. E nesse processo migratório, então, essas pessoas trazem consigo os seus hábitos alimentares, os seus repertórios alimentares, tais como o chibé, Sim. o avoado, a virada, o açaí, com farinhas, com açúcar ou sem açúcar, com farofa de charque, de ovo e de calabresa, só para citar alguns. E esse conjunto de comidas a gente está chamando, então, no nosso trabalho, de comida cabocla, né? E nessa comida cabocla, a mandioca, ela desempenha papel central, ela é protagonista dessa comida cabocla. É a mandioca, então, que vai alimentar e sustentar aquilo que somos enquanto paraenses, né? Então, a mandioca ela é posta aqui no livro como linguagem de identidade de um povo nortista, Sim. amazônico, caboclo e belemense também. Vocês comem farinha? A senhora come farinha? Como, adoro. Eu sou Como? goiana, mas adoro. Interessante, Já tá moro vendo? aqui há mais de 15 anos e adoro um açaí com farinha. Eu acho que a farinha é o principal produto da nossa mandioca, né? Consumido pelos paraenses. Sem sombra de dúvida, né? A farinha, ela desempenha um papel, assim, fundamental na vida do paraense, não em todos os sentidos, né? A mandioca, de modo geral, ela atravessa a vida do paraense, né? Em todas as dimensões, desde o ponto de vista da perspectiva histórica, política, econômica, religiosa. Né? Por exemplo, durante no ano de 2016, Belém foi eleita a capital mais cara, a terceira capital mais cara do Brasil. E exatamente porque naquele ano, em 2016, o quilo da farinha de Bragança chegou a custar R$10 o quilo. Nossa. Então a gente tem uma ideia do quanto a farinha de mandioca e a mandioca também agenciam a vida do paraense, né? Então, do ponto de vista religioso, a gente também tem alguma coisa para dizer durante o Círio de Nazaré, por exemplo. Sim. No almoço do Círio, a mandioca ela sai dessa condição de mercadoria que é vendida, comprada nas feiras, nos mercados de Belém, e ela se converte numa comida sagrada. Né? A mandioca, enquanto pato no tucupi, maniçoba, ela está posta no almoço do Círio para ser oferecida como uma dádiva, uma iguaria. uma dádiva divina, né? Eu vou oferecer para quem está almoçando comigo, que pode ser meu parente, meu amigo, meu chegado, o melhor que eu tenho ali. Então, no almoço do Círio, tu não compra maniçoba nem pato no tucupi, de hipótese alguma, né? Ela é doada. Daí a condição de dar, receber, retribuir, que é própria da dádiva, no caso aqui da mandioca. Passou o Círio, ela retorna à sua condição de mercadoria nos mercados da cidade. Então, nesse sentido, a mandioca ela tem desempenhado esse papel, não só na formação, na constituição dessa identidade paraense, mas do Brasil. Sim. Se nós formos acompanhar a história do Brasil, dos 4 primeiros séculos, desde a colonização até meados do século XIX, a mandioca era o principal produto alimentício de norte a sul do Brasil. E era o principal produto econômico do Brasil. Ela teve tanta importância que a primeira Constituição do Brasil, a de 1824, é conhecida como a Constituição da Mandioca. Naquele tempo, o voto, a escolha de deputados e senadores era privilégio de alguns. E o que era que determinava esse direito de votar? A renda medida por raiz. E qual era a raiz? A mandioca. E aí, durante todo esse tempo, ela ocupa essa centralidade, né?
na vida dos brasileiros, e ganha alguns adjetivos, como a rainha do Brasil, Câmara Cascudo, a chamou assim. Sim. Pão da terra, trigo do novo mundo. Né? E ela ajuda, então, nesse sentido, a desenhar o protótipo não só da cozinha brasileira, mas daquilo que hoje nós chamamos de brasilidade. A mandioca ela tem essa importância. Né? E até o século XIX ela se mantém, né? Como esse produto principal, essa frugalidade, tomando essa centralidade na mesa, na economia e na política. Depois do século XIX, com o processo de modernização da agricultura brasileira, ela cede esse protagonismo para outros produtos, como o café, a cana, o próprio milho. Isso nas regiões sul, sudeste e até centro-oeste. Aí um dado interessante do nosso trabalho é que aqui no estado do Pará, ela continua reinando absoluta, né? Ela é majestosa, ela atravessa a vida do paraense desde o café da manhã até o jantar. Com né? certeza. O estado do Pará é o lugar onde nós comemos a mandioca da raiz à folha. Né? Mas nós não só comemos a mandioca, nós estabelecemos com a mandioca uma relação muito próxima, uma relação muito profunda que está para além do comer. Né? E essa relação faz com que a mandioca apareça para nós paraenses como um prato que a gente chama na antropologia de prato totem, que é aquele prato que tem uma carga simbólica, que é dotado de uma carga simbólica tão forte que ele é capaz, por si só, de dizer, de falar sobre a história, sobre a religião, sobre a economia de um povo e de um lugar. Nesse sentido, a mandioca, então, ela é percebida para a gente aqui não apenas como uma planta, um tubérculo que está ali no roçado esperando o agir do homem. Pelo contrário, a gente coloca a mandioca e pensa a mandioca como uma coisa que tem vida social. Mas com certeza. E que emaranha a nossa vida, o nosso fazer. Né? Miguel, nós somos os maiores produtores de mandioca no país? No estado, sim. No estado, nós somos o primeiro, o maior produtor, depois vem a Bahia e o Paraná. Sim. Principalmente no que diz respeito à comida. Só que com uma ressalva, não existe a verticalização da mandioca nesses outros estados, diferentemente do que a gente faz com ela. Exatamente. Que da mandioca a gente aproveita tudo. Né? Tudo. Vira a goma para fazer tapioca, vira o tucupi depois de passado no tipiti. Exatamente. A folha vira a nossa maniçoba. A senhora gosta de maniçoba? Adoro. Olha aí, tá vendo? Já é uma paraense, já. Já está para cá. É verdade. E, Vanessa, eu gostaria de enfatizar aqui que o nosso trabalho, ele tem uma morada, né? Tem duas instituições que a gente dialoga para que a gente continue esse trabalho, essa pesquisa, que é o ALERE, que é o primeiro grupo de história da alimentação e do abastecimento na Amazônia. O grupo ele está vinculado ao CNPq e à Faculdade de História da UFPA, campus Ananindeua. E o ALERE, então, ele reúne um grupo de pesquisadores do Estado, de outros estados brasileiros e de fora do país, que tem um propósito, o objetivo de estudar, compreender e explicar as relações amazônicas numa perspectiva da alimentação. Ali estão reunidos historiadores, antropólogos, sociólogos, nutricionistas, nutrólogos, então é um conjunto de pesquisadores. Nós também estamos em parceria no nosso trabalho com o Toró, que é um restaurante de gastronomia sustentável aqui em Belém, e o Toró ele funciona para a gente como um laboratório, né? Um lugar onde a gente experimenta, onde a gente observa essa comida cabocla se reinventar. Sim. No último mês, agora, janeiro, o Wagner Vieira, que é o chefe do Toró, ele criou um prato que ele chamou de papa chibé. Então, o que Wagner faz, ele se apropria dessa áurea, dessa ideia de identidade que tem no chibé, né? E nós que somos paraenses sabemos que para ser paraense, abram aspas, autênticos, Sim. fecham aspas, precisa-se gostar de chibé. Então, o Wagner ele se apropria dessa ideia, recria essa tradição, recria essa identidade e cria o prato papa chibé. Um outro prato, é claro, não mais parecido com o chibé do dia a dia, do cotidiano, mas ele mantém uma coisa que é muito legal nessa história, que é a mandioca e a farinha. Então, é a tradição se reinventando, né? A gente pensa no campo da antropologia, especialmente da alimentação, que essa tradição ela precisa ser reinventada para poder continuar. Né? E isso é muito interessante. O que o Toró faz é muito bom. E, basicamente, a gente
está trilhando esse caminho da antropologia da alimentação aqui no estado, e o nosso foco é essa comida que a gente está chamando de comida cabocla. Muito bom ter esse pertencimento. Tu estavas falando ainda há pouco do chibé. Por exemplo, eu sei o que é o chibé, já tomei o chibé, já tomei caribé, adoro um pirão escaldado. Qual é a diferença de um pirão escaldado para um chibé? Ou é a mesma coisa? Não, eles são... os ingredientes, a base é a mesma, né? Que é a farinha e água. Porque normalmente isso é um hábito mais dos mais antigos, né? Misturar a farinha numa alimentação líquida e papar junto com a refeição principal. Na verdade, o chibé, se tu for estudar a história do chibé, ele surge como desempenhando aquele papel de distinção social, né? Sim. Ele estava posto ali com aquela função que é própria do alimento, que é saciar a fome. Sim. Mas aí a gente pensa, tem uma questão para a gente pensar hoje. Hoje, os paraenses, eles estão aí se apropriando de outras possibilidades, mas ainda assim eles continuam comendo chibé. Sim. Porque se tu observa nas casas, no dia a dia, eu como chibé, eu adoro chibé. De vez em quando eu vou lá. Então a gente não deixa, ele não se tornou aquela comida diária, mas ele ainda está presente, muito presente, né? Então ele é um prato que marca a nossa identidade. E está relacionado à farinha, né? Como sendo esse produto, com certeza, é a base que mais se sobressai dos descendentes, nós chamamos os descendentes da mandioca, que é a farinha de mandioca. E em relação à tua pergunta sobre o chibé e o pirão, a diferença basicamente é o modo de fazer, né? Sim. O chibé ele não passa no processo de cocção. É um prato muito singelo, muito simples. É água e farinha. É água e farinha. Tem se reinventado ultimamente, eu já vi algumas pessoas agregando ali o limão, uma pimenta, um cheiro verde, uma cebola, mas o chibé mesmo na sua originalidade. Não, é sustância. E é comida que dá sustância. Com né? certeza. Na verdade, a mandioca, ela é essa comida que dá sustância, né? Se tu comes algum de seus derivados, está pronto ali para... Lá no Acre também a gente come muita macaxeira, que eu falo, macaxeira. É a base, assim, e a gente come no café da manhã, no almoço, na janta, é muito forte. A nossa farinha lá em Cruzeiro do Sul também é muito boa e ganha aí muito, Brasil afora. Muito bom. Dizem que tem diferença, dizem que a farinha de Bragança, ela é mais saborosa do que as outras farinhas. Isso é mito ou é verdade? O que é que ela tem de diferente? Não, é verdade, é verdade. A gente, inclusive, um dos campos que a gente relata, aí, uma das etnografias que nós fizemos no livro, foi em Bragança. Nós estudamos alguns produtores de Bragança. Inclusive é de lá, tal da farinha lavada. Lavada, né? Exato. Farinha lavada, farinha seca. São mais de 10 tipos de farinha. Sim. Então, mas a farinha d'água de Bragança, ela tem o seu diferencial, né? Ela é a mais famosa do estado. Inclusive o seu Bené, que é o professor da farinha, muito famoso, inclusive ganhou há uns 3 anos atrás um concurso na Itália, né? A farinha de Bragança foi eleita a melhor farinha do mundo. É o solo que deixa a mandioca diferenciada? É o solo, mas é o modo de fazer, é a maneira de fazer. Né? Então ela é diferente, ela é mais crocante. Sim. Ela é, como eles dizem lá, mais graúda. Mas ela não se confunde, por exemplo, com a farinha biscoito? O pessoal diz, tem a farinha biscoito de castanhal. A gente vai na feira, tem a farinha de biscoito de castanhal, que ela é igualzinha à de Bragança. A gente costuma dizer, e o pessoal até brinca no Facebook, né, que é a farinha da ilharga de Bragança. Sim. Né? Então, inclusive, por conta dessa questão da ilharga, a farinha de Bragança ela está num processo de reconhecimento, né? Está se buscando, existe toda uma política pública aí para tentar buscar a IG da farinha de Bragança, justamente por conta dessas coisas, né? Dessas falsidades das farinhas, né? que tem aparecido. Mas, de fato, a farinha de Bragança ela tem um sabor diferente e é visível para quem realmente é papaxibé. Tu chega na feira, no mercado, tu conhece distinguir qual é a farinha de Bragança e o que não é farinha de Bragança. A olho nu dá para ver, né? A cor é diferente. Apesar de que existe a questão dos falseamentos da farinha, o pessoal que coloca corante para deixar mais amarelinha e tudo, mas a farinha de Bragança ela é inconfundível, o sabor é inconfundível, a crocância é inconfundível. Né? Quais são os componentes nutritivos da mandioca? Tu chegaste a fazer esse levantamento? Não, eu não fiz esse ainda, né, esse levantamento, mas ela é
uma das principais características nutricionais da mandioca é que ela tem uma carga de amido Sim. bem forte. Ela também tem, eu esqueci o nome agora que seja da propriedade, que o pessoal quando treina usa muito. Ela é rica em carboidrato, né? Tem um índice glicêmico alto. Carboidrato, exatamente. Ela tem um carboidrato bem elevado, né? Eu tenho uma mania, eu adoro tomar o suco de cupuaçu, não aquele que a gente compra a polpa, bate no liquidificador com água e açúcar. Eu gosto de comer aquele que eu amassa com a mão e açúcar, põe a água. E tem gente que gosta de colocar farinha dentro desse suco, que a gente chama de vinho de cupuaçu. Exatamente. Eu posso considerar ele como um chibé? Ou não? Não. Por que não? Porque se tu, de repente pode ser um chibé reinventado, né? Sim. Pode ser um chibé reinventado. Mas se tu for considerar o chibé no seu princípio, é a água mesmo e a farinha. Sim. Né? Na verdade, é um vinho, como tu falaste. E isso é comida cabocla, Vanessa, de que eu estou falando. A comida cabocla que eu estou falando não é daquela comida que está gourmetizada, né? Aquela comida que foi... Não que ela não possa ser, ela pode ser reinventada, mas a comida cabocla que nós falamos no livro, que a gente tem estudado, é essa comida lá do interior do estado, daquele cara que vive. E lá, essa tua prática é o vinho, né? Tu não passa pelos processos tecnológicos, tu amassa com a mão o cupuaçu. Isso. Tem os instrumentos que eles fazem, que são as varetas, na própria casca do cupuaçu. O cupuaçu, ele é... Esse ainda não vi. Amassado, quer dizer... Tu come o cupuaçu, tu não bebe o cupuaçu. O vinho tu não bebe, tu come. Porque quando tu estás bebendo, tu também tem ali os pedaços do cupuaçu. Exato. E com farinha. Isso se estende pro muruci, pro cupuaçu, pro bacuri. São os vinhos, né, das frutas silvestres da região. Né? Então, Miguel, vamos ao livro. O livro foi dividido em 4 partes, não é isso? Partes. A primeira parte fala sobre a primeira parte da viagem. Depois, a segunda parte, que é o Desbravando o Viajar. Depois, tu tens o Sob o Olhar Atento do Viajante. Esse viajante foi você? Fui eu. Perfeito. Por entre ciclos, rotas e desvios da mandioca no e além do contexto brasileiro e paraense. E a quarta parte da viagem, de volta ao ponto de partida, que são os fazeres, saberes e sabores da mandioca e no contexto araiense. O que é o araiense? Araí é minha terra natal. Araí, a comunidade de Araí fica ali no Nordeste paraense, no município de Augusto Correia. E sou nativo de Araí e, na verdade, Araí foi que me impulsionou a fazer esse trabalho. Sim. Como eu te disse no início, eu comecei a notar esses atravessamentos da mandioca na vida desses caboclos, inclusive na minha vida, né? Eu sou um desses caboclos de quem eu falo aqui. Então, Araí é essa comunidade que está lá no Nordeste paraense e que a mandioca ela tem uma importância enorme na vida daquele povo. Hoje, não tanto como no passado, a gente faz essa trajetória. Sim. Né? E tudo começou ali, né? Eu migrei para cá, um desses caboclos que migra para Belém, ainda muito jovem, e retornei muitos anos depois, durante a Semana Santa, com a minha mãe. E naquele momento eu percebi um movimento em torno da mandioca para fazer o beiju para a Semana Santa. Porque lá o beiju também, durante a Semana Santa, ele tem essa áurea sagrada, mesma coisa do tucupi. As pessoas trabalham durante uma semana toda... Como se fosse o pão ázimo. O pão ázimo, exato. É o corpo de Cristo, né, que tu está doando. E tu ir numa casa de Araí durante a Semana Santa sem ter o beiju é uma afronta. É o beiju que te recebe. E é interessante que as pessoas trabalham, não é para vender também o beiju, é para doar, é para dar, é para te receber. Beiju com café é uma obrigação nas casas araenses. E aí eu percebi esse movimento. E logo de começo a minha ideia era estudar o beiju. Né? Inclusive o projeto que a gente submete para o Unicinos, para o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos, era com beiju. Só que chega lá, meu orientador, o professor Zé Rogério, me despertou e disse: Miguel, eu acho que tu está começando pelo fim, vamos pelo começo, vamos começar pela mandioca. Com certeza. E aí a gente faz essa viagem. O livro é uma viagem, literalmente uma viagem. Porque eu saio de Araí, venho para Bragança, passo por Ananindeua, a Belém e vou até Barcelona. Porque a gente fez o doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona, no Observatório de la Alimentación. E lá a gente foi com a ideia de adensar teoricamente a nossa tese, só que eu fui surpreendido para a mandioca. Eu costumo dizer que durante esse período eu fui seguido pela mandioca. Tinha hora que eu não sabia se eu estava seguindo a mandioca ou se a mandioca me seguia. Estava te seguindo. Porque quando eu chego em Barcelona, para minha surpresa, eu encontro um campo vasto, habitado pela mandioca.
São quase 100 mil brasileiros que moram em Barcelona e lá uma grande quantidade de paraenses. Encontrei, por exemplo, com a Sinara, que é de Bragança, em Barcelona, e com a Priscila, que é daqui de Belém. Elas foram os meus canais. E aí eu fui descobrir que a mandioca está ali, povoando a vida daquele povo, né? Dos migrantes brasileiros e paraenses, mas também já dos espanhóis. Tu encontra a mandioca nos mercados, a macaxeira. Sim. Eu encontrei em Barcelona um subproduto, um descendente da mandioca que eu já não encontrava mais aqui, que é a carimã. Olha, é verdade. Lá em Barcelona. Então, farinha d'água eu encontrei em Barcelona. Então, a gente fez essa passagem. Fomos também até Paris, na França, alongamos a pesquisa de campo até Paris, e lá em Paris a gente encontra o mesmo cenário que a gente encontrou em Barcelona. A mandioca povoando a vida dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas daquele povo europeu também. E é interessante, Vanessa, que a gente encontrou um dado importante dos paraenses, principalmente, né? Que eu comi pato no tucupi em Barcelona, eu comi maniçoba, eles fizeram um almoço pra gente. Paraense, coisa boa. E como é que você traz isso? Eles dizem que eles são traficantes da comida paraense. Difusores da gastronomia paraense, nada de tráfico. Porque eles levam de uma moça... Porque eu encontrei uma moça... Mas olha, eu não conheço um chefe de cozinha, e leia-se chefes internacionais, que quando passe pelo Pará, não leve pelo menos um isopor com as nossas... É uma das características, né, do paraense. Né? Você sabe quando a pessoa passou pelo Pará, porque vê na esteira, aquele monte de isopor passando. Não tem outra. Ela tinha levado 15 igual. quilos, por isso que ela se auto-intitulou de traficante, porque ela levou 15 quilos de farinha. Olha só. E ela não podia, né? Pela legalidade, ela com não certeza, podia. Aí e ela levou. E como limites. é que eles levam? Eles têm estratégias, eles todos distribuidinhos, no fundo da mala, no bolso da calça, e assim eles vão levando esses alimentos. Né? Mas aí a antropologia, ela vai dar... O pessoal enrola no jornal, que diz que é para não aparecer na hora que passa no raio-x. E é interessante que eles guardam, né? Como acaba rápido, não tem eles nada vão a ver, guardando. no jornal vai... É precioso, né? Total, imagina só, é um tesouro. É um tesouro, e eles vão guardando, e essa preciosidade, ela retrata de como eles vão comendo. Eles vão comendo aos poucos, que é para não acabar. No livro a gente fala disso, né? Nos depoimentos, nas narrativas. Para não acabar é aos poucos. A Priscila, por exemplo, que mora em Paris, ela tinha 2 quilos de mandioca, de maniçoba na geladeira. E ela estava guardando para o Sírio. Eu estive lá com ela mais ou menos em outubro, em agosto, e ela estava guardando para o Sírio, porque ela me dizia que durante o Sírio, ela ficava acompanhando nas redes sociais as postagens daqui de Belém, e era o momento que ela guardava para também estar comendo ali. E aí a gente está aqui no... Matava a saudade dela comendo a maniçoba. Que é uma das características da comida, né? A comida, ela tem essa capacidade de aguçar a nossa memória afetiva, né? Sem dúvida. A antropologia vai dizer que nenhuma outra esfera da vida é tão difícil da gente desapegar quanto a comida. Com certeza. E é por isso que nós estamos aí, né, nesse processo migratório, para onde a gente vai, a gente desapega de muita coisa, mas a comida a gente leva. E sente saudade, sente falta. Verdade. Temos participação, vamos lá, Rayana. O Renato Cruz, do bairro do Coqueiro, manda um forte abraço para o senhor, professor Miguel. Obrigado, Ele comenta ainda, excelente trabalho na roça, na mesa e na vida. E a Jaqueline Silva da Pratinha gostaria de saber se o famoso caribé atua como um fortificante. Olha, levanta defunto. Segundo os caboclos, né, do que a gente está falando aqui, sim, né, o caribé, ele tem esse poder curativo. Né? Ele é uma comida também tão simples quanto o chibé, porque é basicamente água e o coir da farinha, né, que vai ali para um processo de cocção, mas aí tu precisa saber o tempo, e ali tu bebe aquela comida, e aquela comida realmente, diz o pessoal do Nordeste paraense, que é de levantar defunto. Então, segundo não tenho nenhuma comprovação científica, mas de acordo com o senso comum e com as experiências das pessoas com quem eu estudei, o caribé ele tem sim, esse poder, essa capacidade de curar as pessoas. Miguel, eu fico muito feliz de te receber aqui no Sem Censura. Que maravilha de livro. Esse livro aqui é o Na Roça, na Mesa e na Vida, de Miguel Picanço, que está falando aqui conosco. Esse livro que está em minhas mãos poderá ser seu no final do programa de hoje. Então ligue, participe, envie comentários ou perguntas para os nossos entrevistados. Perfeito. Parabéns pelo belíssimo trabalho, Vanessa. viu? A gente fica muito envaidecido enquanto paraense de ter um trabalho desta natureza.
Viva a mandioca do Pará, né? Viva a mandioca do Brasil, né? Que coisa boa. Obrigado, Daqui a pouco Vanessa. a gente volta. O nosso assunto do próximo bloco é o Escola da Vida do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A gente volta já já.